Preparar a pauta da reunião, conferir se os gráficos estão corretos, checar as informações sobre o crescimento da instituição, pagar as contas, verificar os extratos, onde isso vai parar. Preciso mudar isso. O que eu estou fazendo? Deus, qual é a minha parte? Meu papel? Para que eu fui chamado? Olhar para o outro com um sorriso, abraçar mais, servir aos outros, suprir as suas necessidades, doar mais de mim e do meu tempo para o teu propósito, te conhecer mais, Senhor, ter mais tempo contigo, reconstruir. Agora a gente vai ler no capítulo 2, verso 10, o que começa a acontecer quando Neemias, enfim, está preparando-se para viajar para Jerusalém e começar a obra de reconstrução. Verso 10 do capítulo 2. Todos acharam? Vamos lá. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale, na direção de quê, gente? Da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Vamos ler juntos? Jerusalém está em ruínas, vamos lá, gente? E suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Vamos dizer isso com um tom de motivação, vamos lá. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Mais uma vez. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Vamos lá comigo juntos? Sim, vamos começar a reconstrução. Onde é que está o vigor na boca e no lábio de vocês? Vamos lá. Sim, vamos começar a reconstrução. Deus está nos chamando para isso, aleluia. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, de novo, os caras lá do verso 10, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gessem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. Desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Vamos repetir juntos agora. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. O que é que a gente aprende aqui? Olha de novo o verso 10. Abre aí. Tenha curiosidade. Olha para mim. Na hora que ele decidiu que estava tudo pronto, que ele já tinha realidade, inquietação, planejamento, transparência, tudo aquilo, quando ele fez um plano, quando ele mostrou para o rei, e o rei disse: vá, toma as cartas de autorização para você passar. Foi o que aconteceu no verso 10. Logo depois que ele levantou-se da sua comodidade e disse: eu vou restaurar Jerusalém. O que é que aconteceu?
Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia o que, gente? Gente interessada no bem dos israelitas. Quem são esses cidadãos? Esses cidadãos não estavam na Pérsia. Esses cidadãos certamente ouviram falar que o rei da Pérsia tinha liberado Neemias e que tinha nomeado Neemias governador da província, da pequena província da Judéia. E esses caras eram líderes, eram governadores de outras províncias circunvizinhas, que se folgavam de alegria com a destruição de Israel. Porque Jerusalém havia sido motivo, na época do rei Salomão, do rei Davi, motivo de grande honra, motivo de grande glória para o povo judeu. E para eles que estavam ali do lado, ver Jerusalém em ruínas e ver os seus muros de proteção no chão, era motivo de alegria. Quando eles ouviram que alguém viria cuidar daquele muro, quando alguém mostrou-se preocupado com a restauração, eles ficaram com o quê, gente? Irados. Eles não gostaram. Jesus, em um certo momento, no Evangelho de João, ele diz assim: o inimigo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Amém? São Paulo diz na carta aos Efésios que a nossa guerra, a nossa luta, embora no Velho Testamento simbolicamente parecia ser com pessoas, mas se você lê o Novo Testamento, você entende que a verdadeira luta que nós travamos nessa vida, para fazer a vontade de Deus, é contra o reino o quê? Espiritual. São Paulo diz contra os principados. Principados são demônios que têm poder sobre regiões, sobre verdadeiros principados das trevas. E ele diz, nossa luta é contra os principados e as potestades, os poderes que dominam esse mundo tenebroso. Biblicamente nós somos levados a crer que Satanás, Lúcifer, a intenção dele é destruir toda a obra de Deus, é imitar a Deus para enganar os que amam a Deus. E eu fico pensando, a coisa que o inimigo mais quer destruir da obra de Deus, somos nós. Porque o ser humano, segundo os relatos bíblicos, foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. E ser feito à imagem e semelhança do Criador causa ódio. Os anjos não foram feitos à imagem e semelhança do Criador. Nós fomos. E a maior luta é destruir a humanidade. Agora como? Afastando-a de Deus, alegrando-se com as nossas ruínas, alegrando com o mal que nós fazemos uns com os outros. Mas o fato, meus amados, é que na hora que nós nos levantamos para restaurar qualquer coisa na nossa vida, quer seja na nossa alma, nos nossos relacionamentos, na nossa autoimagem, acontece um processo de guerra. Vocês observam que na hora que souberam que Neemias iria sair da corte em Suzã, e iria para Jerusalém reconstruir os muros, aqueles homens, Sambalate, Tobias e outros, ficaram irados, porque alguém queria o bem de Israel. Eu vou dizer uma coisa para você, o diabo quer que a gente morra com os nossos traumas, ele quer que nós morramos nas nossas intrigas, ele se alegra ao ver famílias destruídas, e ele se alegra em ver o desespero e muitas vezes a tristeza daqueles que não conseguiram fazer as pazes com alguém que acabou indo embora. O fato, meus amados, é que tudo que tiver implicações de restauração terá uma guerra por trás. Tudo que nós levantarmos nessa vida para fazer a vontade de Deus, haverá perseguição, haverá guerra. E a nossa guerra não é contra as pessoas,
Eu preciso interceder por elas, mesmo as que são usadas pelo próprio diabo para me atingir, para lhe atingir, para nos destruir. Ontem eu vi um exemplo muito bom do que é interceder e orar a Deus pelo nosso inimigo. Quem aqui é torcedor do 13 de Campina Grande? Alguém? Tem coragem, aí, ó. 1, 2, coragem. Ó, tem outro ali. Levanta a mão, meu irmão. É isso aí. Diga, eu sou 13. E o 13 e o Botafogo são a maior, sabe, é o maior pega, né? 13 de Campina e Botafogo da Paraíba, que é de João Pessoa, é a maior briga. E ontem aconteceu uma coisa interessante. A gente acompanhou esse ano muito de perto, como uma equipe de apoio, de intercessão, pelos jogadores aqui do Botafogo e suas esposas. Experiência muito legal. De maneira que a nossa equipe, uma equipe de esportes daqui, acompanhou muito os dados. E domingo passado eu perguntei para um deles, me diga uma coisa, como é que está o emboloado da Série C? Disse, não, olha, se o Botafogo ganhar do Águia, foi ontem um jogo, ele vai para a segunda fase, e se ganhar mais uma, ele já está na segundona. Né? Aí a gente vai ter jogo grande aqui, tipo Botafogo e Vasco, essas coisas. Brincadeira, gente, brincadeira. Falar de futebol é pior de falar de candidato. Mas, ó, o fato é que, e eu perguntei, e o 13? Se o 13 está para ser rebaixado. Qual é a condição do 13 não ser rebaixado? Só duas. Uma, é ele ganhar o jogo no PV, e ele torcer para o Botafogo ganhar do Águia. Aí aconteceu uma coisa bem interessante. O jogo lá em Marabá atrasou quase 50 minutos. O 13 ganhou, deu uma lavada no time, tinha completado a primeira fase. O que tinha de 13 anos de joelho, ô Senhor, abençoa o Botafogo, Senhor, agora para que ele ganhe. Abençoa, Senhor, o Botafogo. Eu esqueço todas as nossas inimizades até hoje, mas ajuda o Botafogo a ganhar. Aí o que aconteceu? O Botafogo perdeu. O 13 foi rebaixado e o Botafogo desclassificado. Eu estou dizendo isso, gente, porque para que você não confunda essa guerra com pessoas. Nós temos que interceder sempre, e especialmente por aqueles que querem o nosso mal, ou aqueles que estão lutando para que a restauração não aconteça. Então repita comigo, eu tenho que ter consciência de que se eu vou restaurar alguma coisa, haverá guerra. E eu preciso estar atento para isso. Amém, gente? Então aqui Deus já dá o sinal. Levantou para restaurar, é guerra. Aí vem o segundo ponto. Depois do princípio da guerra, olha que princípio doido. Princípio da guerra, da compreensão de que existe guerra. O que foi que Neemias fez? Leia aqui comigo. Leia aqui comigo. Vamos para o versículo agora 11 e lê comigo. Ele viaja, vai para Jerusalém, e o que é que acontece? Cheguei em Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Vai para o 13, de noite saiu pela porta do vale, na direção da fonte do dragão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não vou ler de novo, porque o ponto aqui está muito claro para mim. Foi o que Neemias fez, viajou, passou 3 dias descansando, porque naquela época as viagens eram em lombo de animais, provavelmente ele veio num jumento, e é longa a viagem, atravessou aí uma grande área inóspita, chegou em Jerusalém sem fazer alarde. Nós lemos que ele não levou nenhum outro animal, a não ser o que ele se sentava, para não causar espanto, para que não, eita, o que é que vai acontecer? Então ele foi muito prudente, e às vezes a gente tem que ser prudente nos nossos processos de restauração, tem que ter sabedoria muitas vezes para ficar calado, tem que ter sabedoria para esperar a hora certa de falar dos nossos planos, e aí Deus é quem vai nos dizer. Mas o fato é o seguinte, quando ele chegou em Jerusalém, a Bíblia diz que ele saiu e arrodeou a cidade. Então ele foi inspecionar a cidade pouco a pouco. Ele foi olhar ao redor
para saber onde estava destruído e o que precisava ser refeito. E ele levou aquele tempo precioso fazendo uma inspeção detalhada do que precisava ser alterado. Presta atenção, o primeiro princípio da nossa série foi o princípio da realidade. Então ele ouviu falar sobre Jerusalém e sobre a sua ruína, mas aqui ele se acerca de todos os cuidados para ter uma ideia perfeita, um quadro detalhado do que ele precisaria refazer. E eu fico pensando, amados, esse princípio da inspeção detalhada, que é o segundo princípio de hoje, princípio da inspeção detalhada, isso tem a ver com a nossa coragem de olhar para os reais contornos das nossas ruínas, percebê-las de maneira muito limpa, de maneira muito amplificada, porque só assim eu poderei trabalhar no sentido de restaurá-la. Eu gosto muito de dar o exemplo de pais que às vezes são levados por um amor que eu chamaria de amor licencioso. Não sei se você se encaixa nisso, eu sei que esse horário é um horário que tem muitos pais de crianças, e eu quero falar agora sobre o chamado amor licencioso. Portanto, amar o filho, portanto, querer o seu bem, e está ali, às vezes não tem coragem de começar a mexer no coraçãozinho da criança, com relação a pontos que são extremamente relevados e deixados para lá, mas que no fundo, meus queridos, se nós não atentarmos, funcionarão como pré-requisitos de verdadeiras ruínas na vida dos nossos filhos. Ah não, é bobagem, deixa para lá. Pai, seu filho está mentindo, isso é coisa de criança. Espera aí, ele está mentindo. Não, isso é coisa de criança, criança mente. Isso é bobagem. Pai, o seu filho está vendo pornografia na internet. É melhor ele vir em casa do que aprender na casa do amigo. Isso é bobagem. Eu só quero dizer uma coisa para você. Não relativize problemas complexos. Não brinque com seus traumas. Enfrente-os. Trate-os. Lide com eles. Procure os contornos. Vá na raiz. Seja radical. Radical significa alguém que tem raízes. Vá na raiz. Mergulhe profundo. Nós temos duas maneiras, de analisar as coisas. É quando a gente olha para aquela realidade genérica demais, a gente olha para o problema e para a vida de maneira muito genérica, sem olhos de especialista. E Deus quer que a gente, através desse ato de Neemias, nos ensinar que toda restauração que se preze e toda busca por restauração, depois da guerra, eu preciso ter noção exata do problema. Eu preciso conhecer os detalhes das minhas ruínas. Os detalhes. Eu preciso conhecer a profundidade dos meus traumas. O quanto eles ainda estão vivos no meu coração, no seu coração. Eu preciso saber a intensidade do dano que foi causado. Eu preciso saber a intensidade da ruína que está diante dos meus olhos, mas eu temo em maquiá-las e vê-las apenas de maneira muito genérica. Deus, e eu penso que o princípio da inspeção detalhada tem a ver com um princípio magno das Escrituras, que é o princípio da verdade. Eu preciso conhecer a verdade nua e crua, a verdade como ela é. Eu preciso adentrar, eu não posso ficar nas superfícies. Eu tenho que ir profundo, eu tenho que checar, inclusive, a confiança que eu ponho sobre a minha própria confiança, sobre a minha própria capacidade de discernir as coisas. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O princípio da inspeção detalhada, da ruína e do problema, é doloroso demais. Porque uma coisa, meu querido, foi Neemias lá na Pérsia ouvir dizer, pelo princípio da realidade, que Jerusalém estava em ruínas. Outra coisa, ele vê com os próprios olhos.
ele arrodear ali a cidade e calmamente inspecionar cada porta, cada trecho, cada área do muro ele inspecionou naquele momento, porque ele sabia que precisava desses detalhes para começar a reconstrução. Então repita: Senhor, eu sei que é guerra, por isso eu preciso inspecionar detalhadamente as minhas ruínas relacionais, pessoais, espirituais e sociais. Amém, pessoal? Então, nós temos esses dois princípios, o princípio da guerra e o princípio da inspeção detalhada. Depois que ele inspeciona detalhadamente, aí você vai ler comigo, já estamos caminhando em direção ao fim, você vai ler comigo aqui, no verso 17, olha o que é que ele diz no verso 17. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de quê, gente? De coragem para a realização desse bom projeto. Eu vejo aqui que Neemias foi expert em motivação. Foi expert em tirar as pessoas da inércia e colocá-las na rota da restauração. E eu penso que o Espírito Santo age em nós como esse motivador. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus até intercede por nós diante de Deus, naquilo que nós não sabemos pedir, naquilo que nós não sabemos orar, e até mesmo consertando a nossa oração diante de Deus. Tipo dizendo: não é isso que ele quer, não é isso que ele precisa dizer, é isso aqui. Então Neemias foi extremamente motivador, e eu vejo a motivação como uma coisa muito importante. Quem consegue motivar o outro à reconstrução, e quem consegue se automotivar, uma das coisas que mais mexem com a nossa motivação, é quando nós tiramos os olhos de um processo, nós tiramos os olhos de um processo de restauração, e focamos os nossos olhos no alvo da restauração. Vou dar um exemplo para vocês. Deus fez uma promessa para o povo de Israel, quando eles estavam aqui presos, escravizados no Egito. E Deus disse: eu vou restaurar a identidade nacional de vocês. Eu vou cumprir as minhas promessas. E eu vou dar para vocês. Vocês vão sair desse deserto e vocês vão alcançar a terra prometida. Olhem para a terra prometida, olhem para as minhas promessas, ponham seus olhos não no processo, porque quando a gente foca muito o processo, a gente desanima, porque todo o processo de restauração é complexo, é doloroso, é chato, é incômodo. Mas uma coisa o povo de Israel não queria viver no meio do caminho, onde tem essa tela, o deserto que ligava a escravidão à terra prometida. Muitas vezes o povo aqui no meio focalizou tanto no processo de restauração e não na restauração em si, que decidiu o quê? Voltar. Isso acontece conosco. Às vezes a gente está num processo, por exemplo, de reconciliação com alguém. E Deus coloca no coração: poxa, você vai reconciliar? Lute por isso, ore por isso, humilhe-se por isso, seja transparente. Amém, Senhor, glória a Deus. Quando chega no meio do caminho, que recebe as primeiras patadas, deseja nunca ter saído daqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A arte da motivação é tirar os nossos olhos das lutas do processo
e colocar os nossos olhos no alvo das promessas. Amém, pessoal? Vou contar uma história e vocês vão entender. Conversei com Samara e a gente decidiu trocar o nosso colchão. Então, nesse meu tempo de casado, a gente casou em 96, então, vamos lá. Estamos aí, vamos fazer 19 anos o ano que vem de casados. Então, faz 19 anos que a gente dorme na mesma cama. E eu só troquei de cama 2 vezes, eu acho, 2 ou 3 vezes nesse tempo todo. E ela se queixando, meu amor, eu estou acordando toda afundada no colchão. Estou afundada no colchão. Eu digo, como não é bom que eu vou lá e lhe pesco. Eu lhe tiro do buraco, né? Tá, brincadeiras à parte e tal, mas, enfim, isso dá para vocês perceberem que se afundou do lugar dela, que é o lugar do namoro, né? O lugar dela. Afundou. Mas está censurado. Mas uma coisa aconteceu bem interessante. Aí, vamos comprar o colchão? Vamos. Aí compramos um colchão muito legal, colchão mais firme, estruturado com madeira, né? Uma coisa bem legal, assim, para durar mais uns 5 anos. E aí, eu disse, então vamos aproveitar e comprar um pouco maior, né? Porque os meninos às vezes vêm para a cama, a gente fica assistindo filme, colchão de casal, quanto maior, melhor, para trazer os filhos. Então pronto, vamos comprar um colchão maior, beleza. O cara foi entregar lá em casa. Aí me ligou, não entra pelo elevador. Digo, então vai pela escada. Disse, não, tudo bem. Aí chamaram mais 2 pessoas, eram 3 para levar, colchão estruturado, um colchão pesado. Ligaram para mim, o colchão bateu no teto da escada, não entra também. Eu digo, vou perder meu colchão. Vou ter que desenvolver minhas habilidades de pescador, né? Pescar minha sereia toda manhã. Aí ele disse, mas tem uma solução, nós vamos subir pela fachada. Eu digo, como é isso? Como? Não subir, a gente tira a tela de proteção da sua varanda, amarra o colchão. Aí eu já comecei a pensar, não, meu Deus, um bicho daquele caindo. Eu moro no 8º andar. Aí o cara preparou um plano. Aí eu perguntei, você tem umas manivelas? Você tem umas manivelas legais, uns negócios legais, tipo aquelas que travam, que você sobe um pouquinho e trava para ela não descer? Não, é na mão. Eu digo, como? Não, eu vou trazer 3 homens, 4 homens além de mim, um vai ficar lá embaixo, o colchão, segurando numa corda para ele não bater nas paredes, guiando, e ficam 4, 2 cordas, 2 de cada lado. Eu digo, como assim? Puxando, eu digo, aquela jamanta de quase 2 metros de largura. Disse, é assim que a gente vai fazer, 2 de cada lado. Aí eu comecei a ficar agoniado, eu ia sair. Eu digo, não, rapaz, esse colchão vai cair lá embaixo. E eu comecei a ter uma agonia no meu coração. Aí eu disse, vamos combinar uma coisa? Eu só pago quando o colchão estiver aqui. Assim. Quando você subir com o colchão e estiver no meu quarto. Não, tudo bem, não se preocupe. Aí enrolaram um colchão, foi uma engenhoca bem feita, colocaram lá um negócio, e eu comecei a ouvir as instruções do entregador, dizendo, olha, é o seguinte, quando você estiver puxando, não amarre a corda no seu braço, para tentar dar aquela amarração. Porque se o colchão cair, você vai junto. Buf! Aí eu comecei. Aquele negócio, acidente de trabalho. Fui fiscal do trabalho 5 anos. Acidente de trabalho, meu Deus. O que é que vai acontecer? Eu disse, rapaz, é o seguinte, não vai ter 4 homens não, vai ter 5. 2 puxa de um lado, aliás, vão ser 5 não, vão ser 6. Um fica lá embaixo, 2 puxa de um lado, 2 puxa do outro, e eu vou ficar no meio puxando as 2 cordas para garantir. Meus amados, eu quero lhes dizer que eu botei tanta força que quase os bofes saem pela venta. Para vocês terem ideia, eu tive uma enxaqueca o dia todo por causa da força que eu coloquei para subir aquele colchão. E avalie se eu não estivesse lá. Mas eu vou dizer uma coisa, um certo momento, e eu preparando, me lembrando de Neemias, subindo as pedras do muro, com as mãos, porque não tinha guincho naquela época, pedrinha de 1 por 1, sabe? Com mais ou menos assim, umas 10 toneladas cada pedra, e eu lá puxando e orando a Deus, Senhor, que não caia na cabeça de quem está lá embaixo. Senhor, vem aqui, mas no meio do processo, eu me vi todo arreganhado, dormindo em cima do colchão.
Aquilo me deu uma força quando eu já me vi ali dormindo naquele colchão, né? Eu digo, meu filho, que você sobe, que já eu lhe pego mais tarde. Pá! O que foi que eu fiz? Eu tirei a minha mente e o meu coração do processo e coloquei na terra prometida. Vocês entenderam mais ou menos? Foi o exemplo mais idiota e mais tosco desse ano. Mas era a única que eu tinha em estoque para dizer para vocês, entendeu? Do meu colchão. Então, pessoal, é o princípio da visão motivada, é o terceiro. Ele motivou as pessoas não para o trabalho que eles iriam fazer. Olha, gente, vai ser muito bom, nós vamos carregar um bocado de pedra. Vai ser tanta pedra pesada que vocês vão quebrar os espinhaços. Vai ser bom demais, viu? Se prepara que a gente vai segurar a pedra. Não. Ele disse, não vamos ficar nessa situação humilhante. Vamos reconstruir o muro de Jerusalém. E aí os amigos disseram, como? Vamos! Vamos sim! Porque aquele muro reconstruído implicaria segurança, implicaria para a cidade honra, implicaria para a cidade, sabe, aquela sensação de proteção. Então eu vou dizer uma coisa para você, se Deus te coloca em um processo de restauração, não se concentra tanto no processo, olha para o alvo, olha para o fim, e diz assim, Senhor, eu não sei como é que vai acontecer, está muito difícil no meio do caminho, mas eu creio que no final de tudo, tudo vai dar certo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai dar certo no final. Eu não sei como, mas o Senhor vai me guiar, eu sou teu filho, sou tua filha. Eu creio que o Senhor tem algo maravilhoso para fazer, ainda que eu não entenda, ainda que eu não saiba como. Olha o versículo 19, olha o cão de novo querendo atrapalhar a gente, olha a luta espiritual, olha o princípio da guerra, novamente vindo à superfície, verso 19, quando porém Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, fizeram o quê? Zombaram de nós, desprezaram-nos, e perguntaram, o que é que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Gente, triste do homem que confia nos seus próprios esforços. Diante dessa voz das trevas, pela boca daqueles líderes circunvizinhos, da circunvizinhança, Neemias podia ter dito assim, rapaz, eu estou aqui com carta do imperador Artaxerxes, vou dizer para ele que vocês estão aqui enchendo o meu saco. E eu vou usar a força, a minha força, para tirá-los do meu caminho. Aí ele olha para aqueles caras e diz assim, eu lhes respondi, verso 20, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Repita comigo, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas você, no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse princípio que Neemias traz para nós é grandioso. Ora, gente, se por um lado o maior interessado em nossa ruína é essa estrutura cósmica, caída, diabólica e maligna, o Deus da vida quer restauração, sim. Ele quer a restauração da nossa vida, dos nossos relacionamentos. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Ele quer que tenhamos um coração em paz. Ele quer que andemos de cabeça erguida, não por orgulho próprio, mas pela confiança que nós depositamos nele. Naquela hora, Neemias olha para aquele povo, para todas aquelas intrigas, para todos aqueles levantes, para todos aqueles desestímulos, para todo aquele processo chato e doloroso para o qual ele teria que passar. Ele olha para os seus inimigos e com muita garra, com muita
firmeza, ele olha para eles e diz: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. O Deus dos céus é que nos levará até o fim. O Deus dos céus é quem vai pegar na nossa mão, e no meio do caminho, se nós cairmos, ele vai nos levantar, porque se ele estabeleceu os fins, ele providenciará os meios. Eu uso agora do princípio da fé e digo: não depende de mim, mas do meu Deus amado, que me envia para restaurar, e seguindo seus passos eu vou até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. O princípio da fé precisa atuar dentro do nosso coração. Princípio da guerra, da inspeção detalhada, da visão motivada, e aqui, da fé. É como eu estou dizendo, pessoal, falei isso de manhã. Eu não estou falando para crianças. E eu sei que isso aqui, talvez seja, não são esses princípios para você restaurar a casa do seu cachorro. Isso é muito manageable, é muito administrável pelas suas próprias mãos. Eu estou falando das questões complexas da vida, relacionais, de identidade, de autoimagem, de relacionamentos, de relação com filhos, de relação com os pais, de casamentos, do próprio Brasil. Neemias sabia que era uma obra tão difícil, e é bom que a gente saiba disso, que às vezes é uma obra de restauração tão difícil, que se o Senhor não colocar a mão dele, nós estamos perdidos. Mas Neemias disse: Senhor, eu creio que o Deus da vida nos fará ser bem-sucedidos, porque se o Senhor colocou no meu coração o desejo de restaurar, o Senhor vai me levar até a última etapa desse processo, e lá eu chegarei em triunfo. Amém, gente? Então repita comigo: o princípio da guerra. Qual outro? Princípio da inspeção detalhada. Terceiro, princípio da visão motivada. E por último, o princípio da fé. Louvado seja o nome do Senhor.